Nos últimos dias eu tenho trago aqui para o canal diversos vídeos relacionados a ganhos do Mercado Livre, com o intuito de trazer a informação para vocês de um potencial faturamento que você pode ter trabalhando como entregador do Mercado Livre, seja com carro de passeio, com Fiorino, com utilitário de maior porte, que no caso é a van, com VUC. A gente trouxe algumas simulações ali, considerando uma tabela real de uma das empresas que trabalham com o Mercado Livre. A gente traz esse tipo de vídeo todo ano, justamente com a intenção de trazer informação para vocês. Se você não acompanhou esses últimos vídeos, eu te recomendo você acompanhar depois, você assistir depois, né, assim que esse vídeo terminar. Se você já assistiu, você já sabe do que eu estou falando. Mas tem uma coisa que eu percebo, que eu venho acompanhando há muito tempo, tanto com os entregadores que eu convivia, quanto com as pessoas que eu vejo aqui no canal, é justamente que tem muitos entregadores que elogiam esse tipo de trabalho e tem muitos entregadores que criticam esse tipo de trabalho. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode criticar e pode também elogiar. Até porque nem todo mundo também vai ter um desempenho positivo na atividade. Algumas pessoas vão ter um desempenho negativo, e o desempenho que eu falo negativo vão ter uma experiência negativa com esse tipo de trabalho, tá? E é fundamental também que as pessoas que tiveram uma experiência negativa, elas relatam essa experiência negativa. E isso também eu acho que é positivo para o nosso convívio social. Mas o que eu venho percebendo ao longo do tempo é justamente que normalmente essa experiência negativa ela está relacionada a ganhos, porque para quem não sabe, o Mercado Livre não necessariamente recruta sempre diretamente com ele um entregador. Em alguns casos, ele faz um contrato, ele contrata uma transportadora e a transportadora que vai recrutar os entregadores. E aí, por motivos óbvios, cada transportadora vai pagar o entregador de uma forma diferente. Os valores são diferentes e até os cálculos também para chegar a um determinado valor são diferentes. É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje e eu acho que a partir disso vai ficar mais claro para vocês entenderem por que tem tantas pessoas que elogiam e tantas pessoas que criticam. Lembrando que o nosso intuito aqui é justamente trazer isso daqui a título de informação para vocês, tá bom? Então agora para a gente começar essa comparação, começar esse estudo para vocês aqui, eu vou trazer a tabela de uma empresa que eu vou chamar de transportadora A, tá bom? Como vocês podem acompanhar na tela aí que eu vou colocar essa tabela agora, estes são os valores pagos pela transportadora A por um percurso, tá? Eu já expliquei isso nos outros vídeos, mas de repente tem alguém aqui que não assistiu os outros vídeos, vou explicar de forma para quem não assistiu também conseguir entender, tá bom? Basicamente, esses são os valores pagos por um percurso, tá? De acordo com a faixa de quilômetro e também de acordo com o veículo que você utilizar, tá? Veículo de passeio, utilitário, van, VUC e o BUC-VUC aqui no caso, o BUC ele é linha branca, tá bom? Que é geladeira, fogão, essas coisas, tá? Paga-se um pouco a mais para esse tipo de transporte, tá bom? Então, vamos retornar aqui em relação à faixa de quilômetros. Aqui é a quilometragem que você vai percorrer para você realizar aquele percurso, tá bom? Contabilizando, desde que você coleta a rota no centro de distribuição, tá? Vai até a última entrega e voltou para o centro de distribuição. Então, todo esse percurso, tá? É contabilizado nessa faixa de quilômetros. Se para fazer todo esse percurso você rodou 100 quilômetros, você vai receber de acordo com essa faixa que está em cima aqui. Se você rodou entre 101 e 150 km, é essa outra faixa. Entre 151 e 200 km, é essa outra faixa. E de 201 a 300 km, é essa outra faixa aqui. No caso dessa transportadora, ela tem também alguns valores adicionais aqui. Como vocês podem perceber aí, ó, são relacionados à parada. A parada é o endereço visitado, tá bom? Não é a quantidade de pacotes que você sai. Por um exemplo, se você sai com 3 pacotes para entregar no mesmo endereço, isso é considerado uma parada, tá bom? Então a parada aqui é basicamente endereços visitados, tá? Então se você saiu, né, com de 1 a 60 paradas, você vai receber um valor adicional, além dessa diária aqui, né, desse valor por percurso, você recebe ainda mais 20 centavos por parada, nesse caso. E depois de 61 paradas a 90, 1,30 por parada. E depois aqui passou de 91 parada, aí você vai receber 60 centavos por parada, tá bom? Então, só para explicar também essa diferença para vocês aqui, se vocês saíram com 60 paradas, vocês vão receber, né? 60 paradas a 20 centavos. Se vocês saíram com 70 paradas, você vai receber 60 paradas a 20 centavos e 10 paradas a 1,30. E se você saiu com 100 paradas, por um exemplo, você vai receber 60 paradas a 20 centavos, 30 paradas a 1,30
e 10 paradas a 60 centavos. Então, para você calcular isso aqui, é interessante você ter uma tabelinha, alguma coisa aí, porque começa a ficar um pouco mais complexo esse tipo de cálculo, porque somando tudo isso é o que vai dar o seu valor final, tá bom? Inclusive, essa transportadora aqui, ela tem também um adicional para domingos e feriados nacionais de 10%. Então, todas essas informações aqui é que vai compor o valor que você vai faturar no final do dia, que são valores diferentes aos valores da transportadora que nós mostramos nos vídeos aqui, que eu vou mostrar a vocês agora. E essa tabela que está aparecendo para vocês na tela aí agora é a tabela que eu mostrei, que eu fiz a simulação aqui dos valores nos vídeos que eu trouxe aqui, tá? Como vocês podem perceber, não tem os valores adicionais por parada, tá bom? Mas não significa que você está ganhando menos do que a outra transportadora, porque nós vamos ver aqui que em alguns casos essa transportadora aqui vai estar com valores até maiores do que a transportadora anterior, tá bom? Mas aqui basicamente é a mesma coisa, tá? Depende do tipo de veículo que você está trabalhando e a faixa de quilômetros que você está percorrendo. A diferença aqui é que aqui tem o modal SDD, chamado SDD, que é o modal super dedicado que eu já expliquei nos outros vídeos lá, beleza? Mas a título de estudo que nós vamos fazer aqui, de comparação, nós vamos utilizar somente a tabela normal. E outra coisa também é que nessa transportadora ela tem a faixa de 201 a 250 km, na outra transportadora não tem, na outra é direto de 200 a 300 km, tá bom? Então montei uma planilhinha, tá? Aqui no Excel, comparando esses dois valores, e é essa comparação que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, como vocês podem perceber aí, aqui está a planilha, né, que nós vamos fazer essa comparação aí entre as duas transportadoras, tá bom? Aí, acho que agora sim vai ficar mais fácil, vai ficar melhor a compreensão, né? A primeira transportadora que eu mostrei, né, ela está aqui de laranja, tá? E a outra aqui tá de azul, todos um tom mais claro, né, para ficar mais fácil também de entender. Então, a primeira transportadora aqui, que no caso eu chamei lá de transportadora A, eu primeiro coloquei aqui os valores, né, relacionados à diária que é paga por percurso, tá? E aqui na frente eu coloquei o adicional de parada e fiz somente uma simulação como se você fosse sair com 60 paradas. Então, se você for sair com 60 paradas, você vai receber R$12 a mais. Então, no final, o seu valor vai ser esse daqui, ó, com o adicional de parada, beleza? E é esse valor aqui que eu vou considerar, tá? E o da transportadora B, ele está aqui os valores normais, né? Então, vocês podem perceber que, no caso, nas faixas menores, na primeira faixa, a transportadora B está pagando mais do que a transportadora A. Na segunda faixa, a transportadora A já passa. Na terceira faixa também. E no caso aqui não existe uma outra faixa, né, de 201 a 250. Agora, se for considerar na faixa maior, né, na faixa até 300 km, a transportadora A também está com valor maior do que a transportadora B. Lembrando que esse valor da transportadora A, ele pode ser ainda maior, tá? Pode ser ainda maior de acordo com a sua produtividade, de acordo com a quantidade de paradas que você sair. Então, acho que aqui já dá para perceber o quão diferente pode ser a mesma atividade. Por quê? O entregador do Mercado Livre, se ele sai com 60 paradas, vamos colocar assim, em um dia normal, para fazer a mesma atividade, às vezes a mesma cidade, o mesmo bairro, porém ele está agregado em transportadoras diferentes, ele vai receber valores diferentes. Então isso aqui já dá para você entender por que tem uns que elogiam, por que tem outros que criticam. E por mais que você esteja pensando aí, são valores pequenos, aqui uma diferença de R$8, aqui uma diferença de 2, aqui já é uma diferença maior, porque aqui já está uma diferença de 22. Você acha mesmo que isso aqui no mês, no ano, não faz diferença? Vamos ver nas próximas tabelas aqui. Bom, então agora eu vou mostrar vocês aí, para quem já viu os outros vídeos já sabe como que é esse tipo de comparação nosso aqui, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre os valores relacionados a uma produtividade mensal, tá bom? Lembrando que esses valores aqui são justamente valores a título de estudo, tá? E são valores de faturamento bruto. Até os valores que eu mostrei anteriormente é quanto que você vai faturar, não é o valor líquido, tá bom? A partir disso aqui você tem que tirar os seus custos. Você tem que tirar quanto que você vai pagar do seu veículo, você tem que tirar o seu combustível, a manutenção, as suas despesas de casa, carro, tudo mais, tá? Você precisa tirar os seus custos
desses valores aqui. Isso aqui são valores de faturamento a título de informação e estudo para você, tá bom? Mas aí agora aqui, considerando a transportadora A e a transportadora B, olha só, na transportadora A, se você pegar 20 percursos desse durante o mês, aqui eu fiz uma simulação de 20 rotas e de 25 rotas, podendo ser até mais, tá bom? Isso aqui, conforme eu já falei aqui, é somente a título de estudo e a título de informação, tá? Então, esses são os valores com a transportadora A. Já com a transportadora B, eu vou colocar aqui no caso da primeira faixa, ó, um valor de R$ 8,00 por dia em 25 rotas feitas no mês. No mês vai te dar uma diferença aqui, ó, de R$ 200 entre uma transportadora e outra. R$ 200 faturado. No caso dessa última faixa aqui, que ela tá uma faixa de R$ 22,00 de diferença, né? Vai dar uma diferença aqui, ó, entre essas duas aqui, de mais de R$ 500 faturados no mês. R$ 500 no mês de diferença para você fazer o mesmo trabalho. É por isso que você vai ver pessoas elogiando, enquanto você vai ver pessoas criticando. Se vocês quiserem dar uma olhadinha mais a fundo, tá, dessa planilha que eu fiz aqui, você pode dar pause aí no vídeo e dar uma acompanhada, tá? Porque isso aqui é mais a título de estudo mesmo para a gente trazer os valores finais. Lembrando para vocês que são simulações, tá bom? São simulações justamente para vocês fazerem essa comparação aí. Beleza? No outro caso aqui agora eu trouxe valores anuais, tá? E aqui lembrando que é a tabela para carro de passeio, tá bom? Trouxe os valores anuais e olhem só a diferença. Além da coluna mensal, eu também adicionei a coluna anual, tá bom? Olhem só. Aquela diferença de R$ 8,00 ali entre as transportadoras, no final do ano, ela dá uma diferença de mais de R$ 2.000. Mais de R$ 2.000 em R$ 8,00 por dia. Estão conseguindo perceber o tamanho da diferença? Olha só nesse outro caso aqui, ó, da última faixa, ó. Aquela diferença de R$ 22,00 ali por dia, no final do ano ela dá uma diferença de mais de R$ 6.000. Mais de R$ 6.000, tá? E eu fiz também a mesma comparação com os outros tipos de veículo, ó. No caso aqui do veículo utilitário, eu quero mostrar para vocês a relação da última faixa aqui de km, tá? Que no caso aqui de 251 a 300 km. A transportadora A, ela chega a pagar R$ 432,00 nessa última faixa aqui, enquanto a transportadora B paga 370, ou seja, uma diferença de mais de R$ 60,00 por dia. Isso daqui, no final do ano, dá uma diferença de quase R$ 20.000. R$ 20.000 de diferença. Eu acho que eu não preciso concluir mais nada não, já deu para vocês entenderem, né? Agora eu vou continuar aqui mostrando o caso da van, também uma diferença muito grande, tá? Então agora continuando aqui mostrando em relação às vans, nesse caso, na menor faixa, há uma diferença muito maior em favor da transportadora B, valores muito maiores pagos pela transportadora B. No caso aqui dos valores da faixa de quilômetro maior, a diferença não é tão grande assim. Na questão da avança, a diferença cai. E no caso do VUC, nós temos aqui a diferença muito grande a favor da transportadora B, que paga valores melhores de VUC do que a transportadora A. Como vocês podem conferir aí, os valores são maiores. Mas vocês perceberam a diferença que pode dar entre uma transportadora e outra? Lembrando que o Mercado Livre tem mais de 100 transportadoras que prestam serviço para ele. Então, por isso que a gente vê tantas pessoas elogiando e outras pessoas reclamando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!